A honra é sempre minha, a alegria é sempre minha estar com vocês. Claro que toda vez que eu puder, eu sempre vou estar aqui atendendo, né, ao pedido, ao chamado, nessa comunhão, pra gente estar iniciando o nosso dia. Eu acho que não tem jeito melhor de se iniciar um dia, a não ser na presença, adorando, louvando, exaltando o Senhor. Amém? Que as minhas amadas que puderem, né, estiver com Bíblia, Levítico 26, foi uma palavra que me chamou muita atenção esses dias e queria compartilhar com as irmãs. 26, versículo 12, que fala o seguinte: E andarei no meio de vós, e vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos. E quebrei os timões do vosso jugo, e os fiz andar de cabeça erguida. Amém? A gente sabe, irmãos, que toda a trajetória do povo de Deus, toda a trajetória, toda a história, né, de início ali, de comunhão de Deus com o povo, de Êxodo para cá, sempre foi um pouco conturbada, né? Deus ele se apresenta ali por intermédio da vida de Moisés, do seu irmão Arão, com a promessa de que iria tirar o povo do Egito com mão forte, para que levasse o povo a uma terra de descanso, para que se levasse o povo a uma terra, né, que seria boa para produzir, uma terra que seria boa para o povo, né, reconstruir, refazer a sua vida. Porque a gente não pode esquecer, minhas irmãs, que o Evangelho de Cristo, ele ainda é isso. E sempre será o quê? Mudança de vida, mudança de história. Todas aquelas pessoas que veem a Jesus, que veem a presença do Senhor, tem que entender que não somente o prosperar, não somente o material, o financeiro, o emocional, mas Deus ele transforma a vida do homem e da mulher por completo e nos leva a um caminho que vai também nos fazer chegar à nossa tão sonhada terra de descanso, que é a nossa nova Jerusalém. Deus fala isso lá em Hebreus: ainda há um descanso para o povo de Deus, e esse descanso a gente sabe que é a nossa salvação, a vida eterna. Então Deus ali, por intermédio de Moisés e Arão, vai e tira o povo do Egito com mão forte, com 10 pragas, com todo o sinal e poder. Deus literalmente reduz o Egito a nada, coloca o Egito no chão para mostrar quem de fato era o Deus soberano daquele lugar. E você percebe que o povo nesse meio tempo está ali animado, empolgado com Deus, porque está recebendo a sua libertação, está saindo daquele jugo pesado, está saindo debaixo do peso, né, do chicote ali dos egípcios, está parando de pegar aquele trabalho pesado para ir rumo a uma esperança, para ir rumo a uma nova vida. Só que quando o povo sai do Egito, a gente sabe que tem mais uma tarefa, tem mais uma missão a ser cumprida do que o Mar Vermelho. Tem mais um obstáculo a se passar, tem mais um obstáculo a se vencer, que é o Mar Vermelho. E não só o Mar Vermelho, como mais uma vez a tentativa do inimigo, a tentativa do Egito em de novo subjugar Israel. E ali o povo entra em desespero e começa a querer reclamar, a murmurar, e você percebe: o povo acabou de ver Deus agir. O povo acabou de ver Deus executar um grande poder. E diante da primeira dificuldade na fé, diante do primeiro obstáculo ali na fé com Deus, o povo começa a regredir. O povo começa a querer retornar, a regressar de onde Deus havia tirado ele. E às vezes, minhas irmãs, acontece essa situação. Primeira dificuldade que a gente encontra na fé, encontra na caminhada, pensa logo: ah, mas outrora no mundo eu não era desse jeito. Mas outrora quando eu fazia assim não era dessa forma. Agora que eu tô me esforçando, agora que eu tô tentando, agora que eu tô na presença, eu tô passando por isso. Fica firme. Fica firme, porque o mesmo Deus que lhe tirou de onde lhe tirou é o mesmo Deus para lhe dar vitória na situação que você está vivendo hoje. Porque uma coisa, irmã, vocês têm que ter no seu coração: Deus não arrancou você de onde arrancou para fazer você perecer no meio do caminho. Deus não tirou de onde tirou você para fazer você chegar agora na beira da praia e morrer afogada, de jeito nenhum. Porque diferente das pessoas que andam às vezes conosco, né, que falam assim: ó, conta comigo, o que você precisar pode contar comigo. E quando você vai contar com a pessoa, cadê a pessoa? Deus não é assim. Deus, quando ele fala conta comigo, ou melhor, ele nem fala conta comigo, ele fala eu sou contigo. O que é que isso quer dizer? Que Deus ele nos chama para uma caminhada e não larga a gente só. No meio da caminhada ele vai junto conosco. O que é que Salmo 91, versículo 15 diz? Estarei com ele na angústia.
Deus primeiro ele nos promete estar conosco no problema, para depois nos livrar do problema, para depois glorificar o nome dele em nossas vidas. Porque se você perceber, durante toda a peleja ali, durante o Mar Vermelho, a Bíblia é clara, que fala o seguinte, que Deus ele sai da frente do povo, vem para a retaguarda, durante toda a noite o Egito não encostou em Israel. O Egito até ameaçou, até perseguiu, mas não tocou no povo de Deus. O povo passou o Mar Vermelho em terra enxuta. Então você tem que entender que o inimigo ele pode se levantar com fúria, pode vir com vingança, com ameaça, mas ele não tem poder de tocar na sua vida, porque quem te guarda não dorme. Lembre, se eu não me engano, teve um propósito aqui mesmo com vocês, os Moldadas na Fé, que foi 1 Samuel capítulo 30. Que se você pega o detalhe, minha pastora Cláudia diz que o inimigo até levou em cativeiro toda a família de Davi, mas não matou ninguém. O inimigo até veio, até tocou ali, até foi, até tentou, até mexeu em alguma coisa, mas não tirou a vida de ninguém. Então, minhas irmãs, você tem que entender que a luta que você passa, o vento, o maremoto, o terremoto que você pode estar enfrentando, não é para lhe matar, não é para lhe sufocar, não é para lhe sucumbir, pelo contrário, é para lhe forjar. É para lhe fortalecer, é para você descobrir a força que você tem em Deus. Tem uma versão bíblica, que é a King James 1611, que eu fiquei apaixonada pelo esse versículo. Lucas 1,37 fala o quê? Que para Deus nada é impossível, né? Mas na King James, ó como tá, minha pastora, com Deus nada é impossível. Você em Deus, irmãs, vocês têm que entender que vocês é maioria. Você na força do Senhor, olha o que Davi disse, com meu Deus eu saltarei muralha. Com meu Deus eu posso enfrentar um exército. O que é o seu problema, o que é o diabo, para ser clara, diante do Deus que você serve. Ah, Aline, mas você não tem noção do que eu estou passando. Não tenho. Mas às vezes a gente também não tem noção do Deus que a gente serve. Porque, irmãs, entenda uma coisa. Deus, ele é aquilo de acordo com como eu determino que ele é na minha vida. Ele se apresenta a Moisés lá na sarça e diz, olha, diga ao meu povo que eu sou o que eu sou. Eu sou aquilo que eles precisam que eu seja. Então, do jeito que você enxerga a Deus no seu problema, é como ele vai se apresentar. E aí passa toda a situação ali do Mar Vermelho, passa toda a situação do deserto, aquele momento de crise, do povo querer Deus e querer os deuses antigos, do povo querer Deus e querer o Egito, e Deus traz as leis, e o Deus conversa com o povo, toda aquela paciência linda. E quando chega aqui em Levítico, Deus ele afirma algumas promessas, se o povo fosse fiel a ele. E uma dessas promessas que Deus diz, que Deus lembra, é o seguinte, eu estarei no meio de vocês, eu andarei com vocês. Aí você para e pensa, você olha para Israel no passado, um povo contendeiro, murmurador, ingrato, coração duro, povo idólatra, coração dividido, ora queria Deus e ora não queria. Mas ainda assim, olha o que Deus diz, eu vou estar no meio de vocês, eu vou andar com vocês, porque eu quero estar perto do meu povo. Lembre, Deus nos chama de propriedade particular. Irmãos, olha que privilégio. Deus olhar para nós, um povo que outrora, a palavra vai dizer, estávamos mortos em nossos pecados, mas ainda assim ele envia Jesus Cristo para nos resgatar de novo, para nos chamar de propriedade particular. E aí ele lembra, eu sou o Senhor, que tirei vocês do Egito. Tirei vocês da escravidão porque vocês não foram chamados para ser escravo. Eu não chamei vocês para andar de cabeça baixa. Eu não chamei vocês para estar debaixo do jugo do inimigo. Eu não chamei vocês para ser um povo humilhado, um povo desprezado. Não, pelo contrário. Eu quebrei o jugo da escravidão e fiz vocês andarem de cabeça erguida. Minhas irmãs, entendam uma coisa. Luta vem para todo mundo, problema, peleja vem para todo mundo, mas Deus não chamou vocês para andar de cabeça baixa. Olha o que ele fala em Deuteronômio, eu chamei vocês para ser cabeça e não cauda. Eu chamei vocês para ter que dar e não para tomar emprestado. E às vezes, minha pastora Danúbia, você olha para a vida do povo de Deus, é um povo triste, é um povo murmurador, é um povo descontente, é um povo que não tem prazer em nada, nada tá bom, nada tá legal, nada é suficiente. Irmãos, entendam uma coisa.
Comparado ao bem material, a um casamento sucedido, a uma vida profissional lá em cima, é ter a presença, é ter a certeza que você tem um Deus que cuida de você. Muito melhor, irmão, do que qualquer coisa que te possa conquistar nessa terra, é a presença dele em nossas vidas. É dizer, não, Deus me chamou para ser uma mulher honrada. Deus me chamou para ser feliz. Deus me chamou para conquistar, para avançar. Lembre, por mais que a Bíblia diga que o mundo jaz do maligno, só que lá em Isaías Deus diz que nesse mesmo mundo o melhor nos pertence. Nós como filhas, como servas de Deus, o melhor lugar nos pertence. Os primeiros nomes nos pertencem, lugares importantes nos pertencem, lugar de destaque nos pertence, não por soberba, não por vaidade, é porque a gente é alguma coisa, não, é porque Deus nos prometeu o melhor. Você tem que olhar para a situação hoje da sua vida e dizer, não, eu mereço o melhor. Porque o meu pai, lembre do filho pródigo, irmãs, para a gente já ir para o final da nossa mensagem. Ele sai da casa do pai, gasta tudo que tinha e agora se vê numa situação de humilhação de quê? De ter que cuidar de porcos. Ao ponto dele também desejar comer a mesma coisa que os porcos comiam. Mas aí uma coisa linda, minha pastora Danúbia, minha pastora Cláudia, que ninguém precisou explicar para ele o que ele tinha que fazer. O próprio filho, ele caiu em si. Ele pregou para ele, eu preciso voltar para a casa do meu pai. Levantar-me-ei e vou voltar para minha casa porque eu não nasci para viver desse jeito. O meu pai não me cuidou para eu viver desse jeito. O meu pai não se esforçou. Não, peraí, eu vou voltar para casa. Nem que eu precise trabalhar, nem que eu precise cuidar de alguma, mas eu vou voltar para minha casa. E quando ele achou a pastora Cláudia que ia voltar para casa, ia comer migalha, o pai já estava preparando o banquete. E tem muitos servos do Senhor que prega, que fala, que canta da bondade de Deus, mas não está vivendo, pastora Danúbia, a bondade de Deus. Sabe da vida de alguém, porque Deus fez na vida de alguém, conta testemunho dos outros, mas de si próprio não conta. Aí está vivendo uma vida de humilhação, uma vida de vexame, está vivendo de novo debaixo de um jugo que Deus já tirou. Irmãs, essa palavra é para você entender, não. Deus me tirou da escravidão do mundo para eu andar de cabeça erguida. Deus perdoou os meus pecados, me lavou com sangue, me perdoou, me regenerou para andar de cabeça erguida. Ainda que você enfrente dificuldades lá na frente, mas você tem que entender que o seu Deus é poderoso para abrir o mar vermelho e você passar em terra enxuta. O seu Deus é poderoso para você passar por muralhas. O seu Deus tem poder de derrubar gigante. Você não serve a um Deus pequeno, minha querida. Lembre nessa manhã, o Deus que você serve é o Deus El Shaddai. O que é isso? Todo-poderoso. Não existe. Olha, eu acho lindo isso. Quando Deus se apresenta a Abraão para afirmar a promessa a respeito de Isaac, olha o que o anjo pergunta para Abraão: existe alguma coisa difícil que Deus não possa fazer? Aleluia. É essa pergunta que eu faço a vocês nessa manhã. Existe alguma coisa difícil que o seu Deus não possa fazer, minha querida? Não existe. Então lembre, guarda essa palavra no teu coração. Eu sou o Senhor, o Deus que tirou vocês do Egito. Quebrei o jugo da escravidão para vocês andarem de cabeça erguida. Tira esse fardo das suas costas, tira esse peso do teu coração, porque Jesus falou: venha a mim quem está cansado, quem está sobrecarregado, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então toma posse hoje, irmãos, da vida vitoriosa que Deus lhe prometeu. Lembra, não, meu Deus me chamou para ter uma vida em abundância, porque a bênção do Senhor é assim, pastora Danúbia, é em abundância. Jesus disse, porque as bênçãos dele, é sem medida, transbordante de boa medida. Ele manda a chuva no tempo certo e também no tempo que não é para ter chuva, Deus está mandando chuva, porque ele é o Senhor. Olha que coisa linda, Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, mas todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Que nessa manhã, minha irmã, você possa se alegrar. Ainda que o problema persista, mas ele não vai prevalecer. Ainda que o problema surja, ainda que o mar ruja, que o mar sacuda, mas não vai sucumbir. O que a palavra diz? Vai passar pelo fogo, não vai te queimar.
Passa pelas águas, não vai lhe afogar, porque Deus, ele passa o problema junto com você. Para quê? Para lhe dar vitória e fazer você andar de cabeça erguida. Então, mulher, ó, estufa o peito, levanta a cabeça. Você foi chamada para reinar. Você foi chamada para viver feliz, para ser uma mulher próspera, para ser uma mulher rica de coisa que dinheiro não pode comprar, mas que a presença dele preenche. Amém? Que Deus abençoe as minhas amadas em nome de Jesus. Olha aí, glória a Deus. Que palavra. A finalizar essa semana aí, que eu não sei como foi na sua vida, né? Não sei como foi aí dentro da sua casa, no meio aí da sua família. Mas o Senhor diz que Ele nos chamou para sermos cabeça e andar de cabeça erguida. Cabeça, irmã, e não cauda. Com Deus, porque Deus está conosco. Todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. E uma coisa aqui que me chamou muita atenção foi a forma como a missionária falou sobre o olhar. Como é que você tem olhado para Deus? Como é que a gente tem olhado para o Senhor? Né? Porque foi como ela falou, o normal dos crentes é olhar para o problema, é fixar os seus olhos só na situação complicada, na situação difícil, na dor, na necessidade. Como é que você tem olhado para esse Deus? Como um Deus forte, como um Deus fiel, invencível? Porque é fato a gente ver essa murmuração mesmo, é fato a gente ver só reclamação, é fato a gente procurar saber como é que a pessoa está, mas o crente é muito, sabe, fácil de você ouvir do crente que as coisas estão difíceis, que está passando por processo, que é prova. Dificilmente a gente vê um crente responder de outra forma. Então, cada vez que você evidencia mais a prova, mais o processo, você está diminuindo esse Deus. É como se você dissesse que ele é um Deus que não cuida, é um Deus que deixa ao léu, né? Então, como é que você tem visto esse Deus? Como um Deus forte, como um Deus invencível, provedor, um Deus que faz realmente o impossível se tornar possível? Porque na primeira, a maioria, na primeira luta já perde o ânimo da adoração, perde o ânimo do louvor, já não tem mais essa disposição de estar numa consagração, num círculo de oração, já abandona mesmo, sabe? Tudo que tem para fazer para Deus e por Deus, né? E aí, quando a gente age dessa forma, a gente está falando que Deus é um Deus infiel, que Deus é um Deus que não cuida, que Deus é um Deus fraco, como ela falou, um Deus pequeno, né? Mas não se esqueça, não esqueça que Ele está conosco, sim, como foi dito aqui, e andarei no meio de vós, e vós serei por Deus, e vós me sereis por povo. Ou seja, Deus está contigo, Deus está conosco. Então, faça aquilo que o Espírito Santo direcionou nessa manhã. Reine. O que nós somos chamados foi para isso mesmo. Foi para triunfar, foi para reinar. Nós fomos chamadas para isso mesmo. Porque nós somos filhas do rei. Então, a gente tem que reinar, princesas de Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Tome posse.
tome posse, tire seus olhos de qualquer situação adversa que você tem enfrentado, que você tem passado, e coloque os seus olhos nessa promessa, coloque os seus olhos em Jesus, coloque os seus olhos na palavra de Deus. É na palavra de Deus, essa palavra que não volta vazia, essa palavra que toda vez que ela é lançada sobre a nossa vida, ela vem já com um sentido. E essa palavra, ela tem que prosperar. Então, receba. Eu não sei qual é o seu problema, mas a palavra que foi liberada aqui foi a palavra de Deus. Foi Deus que falou. Então, guarde-a no seu coração. Amém? Nós vamos finalizar. Eu queria ainda pedir para a missionária Aline, para ela orar, para a gente finalizar o nosso culto. Amém. Né? Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigada, meu Deus, por este momento, Pai, de comunhão em Tua presença. Deus, a Tua palavra é fiel e verdadeira quando diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor estaria presente. Pai, eu creio que por intermédio dessa plataforma, Pai, o Senhor tem estado presente com cada mulher nesse momento, porque Tu és onisciente, onipresente, onipotente Deus. Pai, Tu és o dono do universo. Pai, que maravilha quando a Tua palavra diz que a terra, Deus, era sem forma e vazia, mas a Tua presença já pairava naquele lugar. E o Senhor disse, haja, e ouve, Pai. Deus, às vezes essa mulher, Pai, tem olhado desse jeito para a sua vida, sem forma, vazia. Às vezes, Pai, o problema é tamanho que a gente não consegue enxergar a saída, Deus, como foi com Israel lá no Mar Vermelho, Senhor. Tinha um Mar Vermelho na frente. De um lado, Senhor, Baal-Zefon, do outro lado, Migdol, e atrás, para completar, ainda vinha o Egito com fúria. O povo de Deus realmente naquele Mar Vermelho não tinha para onde sair, não tinha para onde correr, meu Pai. Parecia ser o fim. Mas aí vem o Senhor com seu grande poder e abre o mar, Senhor, diante do teu povo e faz todos passarem terra enxuta. Deus, que nesta manhã, Senhor, esta mulher possa, através da tua palavra, enxergar uma saída para esse problema. Que por intermédio da tua presença, Deus, essa mulher possa encontrar força para entender que nunca será o fim quando o Senhor está na frente da guerra. Que nunca será o fim, Pai, quando o Senhor está no controle da situação. Pai, eu te peço, quebra o jugo, Deus, nesta manhã. Vem com a tua unção que quebra o jugo, que quebra o peso, que arranca o fardo, meu Pai, que tem feito essa mulher se curvar diante do problema, Deus. Faz ela levantar nesta manhã, Senhor. Quebra as cadeias, quebra as prisões na mente, no coração, todo abatimento, toda depressão, ansiedade, Pai, repreende nesta manhã em nome de Jesus. Pai, que toda tristeza, meu Pai, Senhor, que todo sentimento de incapacidade que possa desaparecer agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas, Pai, a tua palavra diz que quem confia no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de uma águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então renova, Deus, a fé das suas filhas, renova a força das suas filhas, meu Senhor, para entender, meu Pai, que esse problema não é nada comparado a ti, Deus, que tem todo o poder nos céus, na terra e embaixo da terra. Pai, ao som da tua voz os montes se derretem, ao som da tua voz o inferno treme. Então, Deus, que nessa manhã essa mulher possa descobrir a força que ela tem no Senhor, a força que ela exerce, Pai, por intermédio, Deus, da tua palavra, Pai. E eu quero aproveitar e orar pela saúde também das suas filhas. Ai, Senhor, toda enfermidade, toda dor, todo problema que possa desaparecer agora. Quem está sofrendo, Pai, com dores de cabeça, dores de coluna, dores nas pernas, Pai. Toda dor no pé da barriga, Senhor, gastrite, Pai, caroço. Todo problema no útero, Pai, vai repreendendo todo mal agora em nome de Jesus. Toda gripe, virose, toda intolerância, Pai, repreende este mal em nome de Jesus.
toda doença que possa sair agora, todo laudo, todo diagnóstico negativo, Pai, do médico, vai confundindo a ciência neste momento, meu Deus, em nome de Jesus, e dando vitória, Pai, às suas filhas. Eu profetizo, Pai, saúde perfeita nesta manhã. Eu profetizo portas abertas, casamentos e famílias restauradas em nome de Jesus. Pai, honra as tuas servas, tira, Pai, todo opróbrio, que no lugar, Senhor, da vergonha, dupla honra em nome de Jesus, porque o Senhor nesta manhã, Pai, nos lembrou que o Senhor nos resgatou, Pai, das trevas, para andar de cabeça erguida na tua presença. Então, Deus, abençoa o dia das suas filhas, dá um final de semana de vitória, dá um final de mês de vitória. Pai, estamos chegando na meada do ano e eu sei que tudo que projetamos lá em janeiro até dezembro, Pai, ainda pode se cumprir, porque Tu és Deus que traz a existência o que não existe como se já fosse. Esse é o nosso Deus. Pai, muito obrigada por este momento de comunhão. É o que eu te peço nesta hora e já lhe agradeço em nome de Jesus. Amém.